Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Marina e na aula de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a importância do autocuidado, ou seja, cuidar de quem cuida. Então, quando a gente fala de cuidar de quem cuida, nós estamos falando primeiramente do autocuidado. Por que é importante falar sobre o autocuidado? Nós, profissionais de saúde, nós estamos muito acostumados a cuidar do outro, né? Então, independente da área que a gente atue, seja enfermagem, fisioterapia, cuidador, nutricionista, educador físico, fono e as demais profissões, independente da profissão que seja da área da saúde, a gente sempre vai estar praticando o cuidado com os outros. Mas e o cuidado com nós mesmos? A que momento que a gente pratica? Então, essa é uma pergunta que é importante nós, como profissionais de saúde, nos questionarmos sempre, porque o autocuidado, ele envolve várias questões, envolve a gente se autocuidar, ou seja, a gente se autoacolher, a gente se autoamar, a gente entender o nosso processo, o nosso corpo, a nossa saúde, priorizar a nossa saúde em todos os aspectos, né? Então, saúde física, saúde mental, saúde social, saúde ambiental, e assim, assim pelas mais questões, né, que envolvem o nosso bem-estar geral, certo? E aí eu vou colocar uma perguntinha aqui para vocês. Então, o que que significa autocuidado, né? Então, é importante vocês refletirem sobre isso, sobre o que seria, o que significa a palavra autocuidado, o que é o autoacolhimento, né? Então, é muito importante essa palavrinha para nós que trabalhamos com cuidados, né? Com saúde, com pacientes. E por que será que é importante a gente ter uma vida saudável no nosso dia a dia? O que isso interfere? Então, assim, falando um pouquinho sobre isso, vou comentar com vocês o que significa a palavra saúde. Então, a palavra saúde vem do latim salus, que significa bom estado físico, e saudação, que é relacionada a salvos, ou seja, salvo, né? Então, uma pessoa que se apresenta bem. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ou seja, OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doenças ou enfermidades. Então, assim, por que a Organização Mundial de Saúde classifica o conceito de saúde não como a ausência de doenças, mas sim como um completo bem-estar entre a saúde física, a saúde mental e a saúde social? Porque se a gente for parar para pensar, todos nós, né, se não temos nenhuma doença, a tendência, né, é a gente lutar para que a gente não tenha. Mas no processo do envelhecimento, vão acontecer muitas alterações no nosso organismo, fazendo com que a gente tenha, sim, o desenvolvimento de algumas doenças, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, tá? Então, vamos falar de doenças que são mais relacionadas ao envelhecimento, mas também considerando outras doenças que hoje em dia são super comuns no nosso dia a dia, como a ansiedade e depressão, né? Então, será que uma pessoa que sofre de ansiedade, depressão, ou uma pessoa que sofre de hipertensão e diabetes e outras doenças, ela não pode ser, então, uma pessoa saudável? Claro que pode. Então, é isso que a Organização Mundial da Saúde determina, que não é o fato dela ser portadora de alguma doença que faz com que ela não seja saudável. Então, a gente pode ser saudável, né, mesmo possuindo qualquer patologia, desde que a gente procure ter atividade física, bem-estar social, conviva com pessoas no nosso dia a dia, manter uma alimentação saudável, controlar o nível de estresse, né, procurar um apoio psicológico. Então, fazer atividades além da terapia, né? Então, a terapia é importante, é importante fazer, mas além da terapia, buscar atividades de lazer, atividades, enfim, que a gente consiga sair um pouco da rotina. Então, isso tudo são fatores que interferem no bem-estar e na saúde, certo? Então, como eu coloquei, existem algumas condições que favorecem a longevidade, bem como proporcionam a manutenção da nossa saúde. Então, dentre elas, ali eu coloquei para vocês uma imagem de uma pessoa meditando. Então, hoje em dia é comprovado cientificamente o quanto meditação traz benefícios. Lembrando que quando a gente fala de meditação,
é acalmar a mente, usar técnicas de respiração, tá? Então, tentar mudar o foco do pensamento, tentar não pensar em nada, que eu sei que é difícil, mas tentar mudar o foco, tentar prestar atenção na respiração, isso já é o processo da meditação, né? Então, saúde mental é extremamente importante, atividade física, alimentação, como tem ali na imagem, um sono, né? Então, procurar manter um sono regulado, que é super importante. Então, não dormir muito, nem dormir pouco. Então, ter um sono equilibrado e manter o coração em dia, né? Então, super importante. O que é vida saudável? Então, tanto se fala sobre vida saudável, mas como ter uma vida saudável com essa loucura que a gente vive nos dias de hoje, né? Que a gente sai cedo para trabalhar, a gente precisa muitas vezes pegar ônibus, pegar transporte, sair horas antes do trabalho para conseguir chegar, ficar no horário comercial, né, que geralmente é das 8 até as 6 da tarde, além do congestionamento, do trânsito, novamente para voltar para casa. Então, em meio a isso tudo, como levar uma vida saudável, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso também. Para falar em vida saudável, então é importante a gente começar nessa relação de eu comigo mesmo. Então, o que que é a relação de eu comigo mesmo? Como que eu cuido da minha própria saúde? Começando pela alimentação. Será que eu tenho uma alimentação saudável? Será que eu consigo beber bastante água, ou seja, me hidratar diariamente da forma correta? Ou seja, pelo menos 2 litros de água por dia? Atividade física. Será que eu realizo da forma adequada a atividade física? Atividade de lazer. Será que eu me proporciono momentos de lazer? Higiene, então, ou seja, autocuidado. Psicoterapia, ou seja, procurar um psicólogo e, se necessário, um psiquiatra também, que é extremamente importante. Então, amor próprio, falar sobre amor próprio, sobre autoaceitação, sobre autoimagem e espiritualidade. Então, espiritualidade quando a gente fala sobre a forma de você enxergar a vida no sentido espiritual, ou seja, se você pratica uma religião, independente de qual seja, certo? Então, a espiritualidade envolve o processo da crença religiosa, mas não necessariamente, tá? Então, é possível você ter uma espiritualidade mesmo sem você ter uma religião, mas você ter uma crença, certo? Então, são coisas diferentes. Então, a espiritualidade, você acreditar em algo que é maior, numa força divina, numa força maior, isso é muito importante, né? Independente de qual seja a tua crença, tá? Então, isso é muito importante para a nossa saúde. Então, vamos começar falando sobre alimentação saudável, dentre todos os itens sobre o autocuidado. O que que é uma alimentação saudável? É uma alimentação onde se come corretamente, ou seja, de maneira equilibrada, de forma que os adultos mantenham a forma ideal e as crianças se desenvolvam, então, de forma correta. Então, assim, hoje em dia a gente vê dentro da área da saúde o quão desafiador que desde ensinar uma boa alimentação, né? Quem é da área da nutrição que pode dizer isso, mas o como é desafiador ensinar uma alimentação adequada desde as crianças até os adultos e idosos, né? Então, hoje em dia, com o iFood, com comidas industrializadas, com a facilidade de se obter esses alimentos, e ao mesmo tempo, o pouco tempo que a gente tem para chegar em casa, cozinhar e fazer um alimento saudável, faz com que a gente se alimente de forma inadequada cada vez mais, né? Então, é extremamente importante procurar um nutricionista para esclarecer. Lembrando que, assim, a gente vê também que hoje em dia é muito comum as pessoas procurarem ter uma alimentação conforme o que é tendência, né? Então, procurar seguir receitinhas com a amiga, com o amigo, com a vizinha, com o parente, com sogra, enfim. E não é a melhor coisa. Então, por quê? Porque cada organismo, ele tem o seu próprio metabolismo. Então, muitas vezes, o que é bom para tua amiga não é bom para você, né? Então, dieta de eliminar carboidrato, tudo mais, nada disso a gente pode ir no achismo ou por dedução, porque a amiga fez e deu certo. Então, novamente, qual é o profissional que a gente deve consultar
para avaliar isso? É o nutricionista, tá? Então, a alimentação saudável envolve a escolha de alimentos para ingerir, né, para e garantir uma saúde plena, seguindo as orientações do nutricionista. Então, esse é um profissional extremamente importante para as nossas vidas também, né? Então, todos nós que somos profissionais de saúde, por mais que a gente saiba o que faz bem, às vezes, para aquele idoso, para aquele paciente, isso não pode caber a nós, certo? Então, nosso corpo é um corpo, o corpo do idoso é outro. Então, por isso é importante procurar uma nutricionista também. Quando a gente fala de alimentação saudável, então aqui essa é a pirâmide que é utilizada, né, pelos nutricionistas, né, como uma base, né, para toda avaliação que eles fazem. E, enfim, então é importante a gente evitar tudo que está lá em cima, enfim, né, que são as coisas que a gente acaba muitas vezes não aguentando e pegando, né, para dar uma beliscadinha. Então, mas é importante evitar doces, tá? Então, os doces, eles, principalmente para nós mulheres, é uma coisa muito difícil, porque quando a gente está em momentos como TPM, alterações hormonais, aquela explosão de hormônios, sempre dá aquela vontade de comer, principalmente o tal do chocolate, né? Mas é importante a gente evitar. Então, toda vez que der vontade de comer um chocolate, um doce, procurar fazer alguma coisa além, né? Então, sair daquele foco, tirar a mente daquele foco, né? Então, por isso que é importante estar sempre trabalhando, procurando auxílio, né, de uma nutricionista, e se for o caso, né, por ansiedade, aí também entra psicólogo nesse processo, né, de evitar comer doces, né? Então, tem que avaliar o nutricionista e, se for o caso, um psicólogo também. Lembrando que também é importante limitar o consumo de leite, né, de substâncias que são derivadas do leite, moderar o consumo de alimentos que tenham carne. Então, a carne ela é importante para a nossa vida, então ela tem vitaminas fundamentais, né? Então, como a vitamina B12, então a vitamina B12 ela é presente na carne. Só que nós brasileiros, a gente tem um costume totalmente ruim, né? Então, qual que é esse costume ruim que nós brasileiros temos em relação à carne? A gente prioriza as carnes bovinas, né? Então, as carnes bovinas, elas são nutritivas. Porém, as carnes mais nutritivas, que oferecem mais nutrientes, são as carnes de peixe, né? As carnes derivadas, as carnes de peixe, salmão e outros tipos de carne. Então, pela ordem, né, das carnes mais nutritivas, em primeiro lugar é a carne de peixe, em segundo lugar são as aves, em terceiro lugar a carne de porco e em último lugar a carne bovina, né? Então, nós brasileiros, a gente faz totalmente ao contrário, a gente dá preferência para as carnes menos nutritivas para depois para as carnes mais nutritivas. Então, é importante moderar o consumo de carne, né? E preferir alimentos que sejam mais integrais. Então, ali tem o pão, só que o pão integral, né? E, com certeza, né? Muitas frutas, muitas verduras, muitos legumes, que são onde vão ter os principais nutrientes. Então, nada substitui, né? Não existem propriedades que substituam o que é original, ou seja, 100% natural, os alimentos mais naturais, tá? Então, por isso que é importante ter uma alimentação saudável. Outra coisa super importante. Você já bebeu água hoje? Então, assim, lembrando que quando a gente fala sobre hidratação, é importante a gente procurar beber pelo menos 2 litros de água por dia, porque é algo que vai regular, né? Então, todo o metabolismo do nosso corpo, nosso metabolismo é regulado pela água, o nosso funcionamento até cerebral é regulado pela água, que dirá os rins, né? Então, a água, ela faz parte de mais de 75%, ela compõe praticamente 85% do nosso corpo, né? Então, é extremamente importante a gente realizar a hidratação diária, né? Então, pelo menos 2 litros por dia. E aqui eu vou comentar com vocês alguns benefícios da água para o nosso corpo. Então, ela deixa a pele radiante e saudável, ou seja, ela hidrata. Então, quando a gente fala de hidratação da pele, não é só passar hidratante facial, é beber muita água. Tanto que a gente observa na dermatologia, né, que pessoas que não bebem água têm a pele oleosa.
Então, pessoas que não bebem água, com certeza vão ter a pele muito mais oleosa. Claro, existem outras questões para serem avaliadas, né, em relação à oleosidade da pele, que a gente sabe que também tem fatores hormonais, tem também tons de pele, tá? Mas além disso, também a quantidade de água que a pessoa bebe. Então, pessoas que não bebem água também vão ter pele ou muito ressecadas ou muito oleosas também, dependendo de cada organismo, certo? É, a água, pessoal, ela também diminui a celulite, certo? Porque ela auxilia no processo de desinflamação dessa célula. O que que é celulite? Celulite é a inflamação daquela célula, ou seja, o inchaço daquela célula. Então, acaba dando aquele aspecto que a gente não gosta, né, no nosso corpo. Então, a água, ela auxilia também a reduzir essa inflamação da célula, né? Então, por isso que auxilia a eliminar a celulite. Ajuda a emagrecer, então, no processo metabólico, ela auxilia bastante, então, acelera o processo do emagrecimento. Deixa os cabelos, olhos e unhas hidratados. Então, novamente, quando a gente fala de hidratação, não é o produto hidratante especificamente que vai auxiliar, mas principalmente a hidratação de água. Melhora o funcionamento do cérebro, então o cérebro ele funciona muito melhor com hidratação, aumenta a massa muscular, então por isso que a gente vê, por exemplo, que pessoas que treinam muito e têm o objetivo de atingir um aumento de massa muscular, vão estar sempre com uma garrafinha de água, né? Então é extremamente importante para o desenvolvimento da massa muscular, melhora o funcionamento do intestino, controla as calorias e também funciona como regulador térmico, né? Então, se está muito calor, a primeira coisa que a gente vai querer é tomar uma água, né? Então, muito importante para a nossa vida. Outra coisa que é muito importante em todas essas questões do autocuidado é a atividade física. Então, assim, pessoal, a atividade física, ela é um pouquinho mais difícil da gente conseguir colocar no nosso dia a dia, né? Seja por causa da correria, da rotina, ou às vezes até da exaustão mental que a gente tem, né? Mas a gente precisa fazer atividade física todos os dias, é extremamente importante. Lembrando que, assim, atividade física, ela precisa ser regular, né? Então, a gente precisa fazer pelo menos meia hora de exercício, né? É importante fazer pelo menos uma caminhadinha diária por meia hora e também respeitar os limites do nosso corpo, né? Então, assim, vão ter atividades físicas que já, para pessoas que têm pressão arterial, já não são indicadas. Então, por isso que também, assim como a dieta é importante consultar um nutricionista, a atividade física também é importante consultar um fisioterapeuta e educador físico, para saber o tipo de atividade que encaixa para cada metabolismo dos nossos corpos que são diferentes, né? Então, procurar também um médico endocrinologista também é muito importante, porque a partir da avaliação dos exames, a gente já vai poder saber se tem algum tipo de alteração hormonal. Médico cardiologista, então é importante fazer um teste de resistência também, né? Para saber se o teu coração vai aguentar determinados tipos de esporte. Então, passando pelo médico desportista, hoje em dia existe, dentro da medicina, a área desportiva. Então, na área desportiva, os profissionais envolvidos são o médico, então tem o médico desportista, o fisioterapeuta desportista e o educador físico, né, principalmente. Então, passando por toda a avaliação do médico desportista, já pode ter uma ideia de que atividades são melhores de realizar, né? Se não tem nenhum risco de cardiopatia, se tiver risco de cardiopatia, então aí a gente já recomenda exercícios de baixo impacto, ou seja, caminhada leve de 30 minutos, e não correr, né? Então, para pessoas que são cardiopatas, então ela já não é indicada a corrida. Então, por isso que a atividade física também é uma forma de autocuidado, né? E que requer o acompanhamento de profissionais especializados, certo? Então, quais são os benefícios associados à atividade física? Auxilia no gerenciamento do peso, né? Então, esse acaba sendo um dos principais focos. Reduz a pressão arterial. Então, dependendo da atividade física, da modalidade física, ela também vai ajudar a reduzir. Só que tudo com controle, certo? Nada sem um controle naquelas atividades, tá?
diminui o risco de doenças cardiovasculares, então, as atividades físicas, quais atividades físicas que auxiliam para a questão cardíaca, principalmente caminhada de baixo impacto, né? Então, uma caminhadinha bem tranquila, e a bicicleta. Então, a bicicleta é um exercício que a gente sempre recomenda, né, para os pacientes, quando eles são pacientes com tendência de pressão arterial elevada, né? Então, tem que ser exercícios que trabalhem muito o que a gente chama de resistência, tá? Então, exercícios que façam com que o corpo trabalhe, né? Então, tanto o sistema cardíaco como o sistema respiratório vão estar atuando ao mesmo tempo, mas não de uma forma muito acelerada, porque se acelerar demais, para pessoas que já têm cardiopatias, então acaba sendo um fator de risco, tá? Então, tudo da maneira certa, né? Da maneira certa para cada tipo de situação. As atividades físicas também melhoram a resistência óssea. Então, assim, hoje em dia é recomendado para pacientes que têm osteoporose, exercícios de fortalecimento, e não só a osteoporose, mas a própria artrose também, que é o que? A alteração das articulações. Então, quando o paciente ele tem uma alteração nos na região articular, né? Então ele não, ele acaba diminuindo o espaço articular, fazendo com que os ossos eles se atritem entre o outro, gerando então a artrose. Então, para evitar artrose ou para tratar a artrose, hoje em dia a gente recomenda, né, exercícios de fortalecimento também, tá? Então, o fortalecimento melhora a resistência óssea, aumenta a força e função muscular, reduz o desenvolvimento de funções metabólicas, como diabetes tipo 2, e também os exercícios em geral, né, promovem a saúde mental e melhora do humor. Então, hoje em dia, também, além dos exercícios físicos serem indicados na parte desportiva, né, como eu comentei, com profissionais médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, o exercício também é recomendado por psicólogos e psiquiatras, né? Então, para tratar questões como depressão e ansiedade. Então, a depressão e a ansiedade, uma das formas de tratamento é sim atividade física. Então, a gente observa que pacientes que apresentam depressão ou ansiedade, se eles só fazem o tratamento medicamentoso, né, claro, e a terapia, né, eles vão ter um resultado. Mas se associar terapia, medicamento com atividade física, a superação da depressão e da ansiedade é muito maior, né? Então, é extremamente importante a atividade física para a nossa vida. E aqui, deixa eu só comentar antes, tá? E assim, atividade física, então, ela tem duas formas. Ela pode ser uma atividade moderada, como eu comentei, então, que são os exercícios físicos de baixo impacto. Então, esses exercícios físicos a gente recomenda para pacientes cardiopatas, né? Então, que são os exercícios moderados que são capazes de acelerar a frequência cardíaca, porém não acelera tanto a ponto de comprometer aquele coração do paciente que já é um paciente cardiopata, né? Então, por isso que quando são pacientes que apresentam cardiopatia, a gente indica exercício físico moderado, né? Que não trabalhe muito essa aceleração do batimento cardíaco. Por quê? Porque quando a gente corre, o batimento cardíaco, ele vai acelerar, né? Então, se a pessoa já tem um batimento cardíaco acelerado e ela ainda corre, o risco de infartar é muito alto, né? Então, por isso que o paciente cardiopata, paciente cardíaco, hipertenso, ele sempre precisa passar por uma avaliação com a equipe desportiva para saber qual tipo de esporte e atividade realizar, né? E já tem a atividade mais vigorosa, ou seja, a corrida mesmo, que vai aumentar a frequência respiratória, a frequência cardíaca, ou seja, é, aí vai ser uma forma de gastar caloria muito mais rápido, né? E também auxilia no processo, né, muito mais rápido do emagrecimento e resistência, né? Então, por exemplo, corrida, natação, ciclismo, uma partida de futebol, tá? Então, é extremamente importante para praticar atividade física. Aí aqui alguns exemplos, né, de como programar as atividades físicas na nossa rotina. Pegar metas realistas, né? Então, assim, procurar, por isso que é importante procurar um educador físico nesse momento, né? Para que ele auxilie no nosso dia a dia, para que a gente consiga colocar
essas atividades físicas dentro da nossa rotina. Então, por exemplo, não tem como você colocar uma meta que você não vai conseguir realizar. Então, é importante pegar a tua rotina, saber, olha, eu trabalho de tal hora até tal hora. Então, qual que é o espaço que você tem nesse período para cuidar de você? Tem que ter, a gente precisa achar, tá, pessoal? Ai, professora, eu não tenho porque eu trabalho em 2 turnos. Bom, então, aí você vai precisar quebrar essa rotina, né? Mesmo que não possa sair dos 2 empregos, vai precisar achar, sim, uma forma, um momento nessa rotina para cuidar da tua saúde. Porque se a gente não cuida da nossa saúde, a gente não consegue dar conta de tudo. Então, na vida profissional, tá? Então, é importante a gente cuidar primeiro de nós, principalmente nós que trabalhamos com saúde, para depois cuidar do outro, tá? Então, por isso, é importante seguir essas metas de exercício físico dentro do que está da nossa realidade. Então, por isso, metas realistas. Segunda dica ali, preferir as escadas. Então, assim, hoje em dia as escadas são exercícios indicados, inclusive, para pacientes cardiopatas, tá? Então, é importante subir a escada devagarinho, depois desce. Então, e em vez de utilizar elevador, né? Se você mora em apartamento e não é um andar muito acima, né? Então, preferir as escadas também, preferir escada do que elevador. A escada ajuda bastante o nosso coração, então ela ajuda bastante o joelho também, então pessoas que têm artrose principalmente, dificuldade de andar, então a gente recomenda bastante o exercício da escada. Chamar os amigos. Então, quando faz uma caminhada com os amigos, além de estar fazendo exercício físico, tá, tá se socializando, tá conversando com aquela pessoa que você tem um afeto. Isso é tão gostoso, poder conversar no final do dia, poder contar como foi teu dia. Isso é extremamente, faz muito bem para nós, né? Muito, muito, muito importante. Ter amigos para poder sair e fazer uma caminhada. Professora, mas eu não tenho muitos amigos. Começa a frequentar nas unidades de saúde, sempre tem os grupos de caminhada, os grupos de diabetes, grupos de hipertensão, sempre tem. E algumas unidades de saúde geralmente fazem parceria com a associação de moradores. Então, pessoal, vai de vocês procurarem, né? Realmente não vai, isso tudo não vai chegar do nada na vida de vocês, é bater na porta e daí alguém vai bater e vai fazer tudo isso. Então, são vocês, somos nós que temos que buscar alternativas, tá? E não é só ter dinheiro ou não ter dinheiro. Tem questões que, sim, a gente precisa pagar um médico especialista e acaba sendo mais caro, mas tem questões que a gente não precisa. Então, a gente consegue tudo isso na unidade de saúde, no programa Saúde da Família, procurando fazer parte dos grupos, né, como eu falei, grupo de atividades físicas, grupo de diabéticos, grupos de hipertensos, mesmo não sendo, né, porque é uma forma de prevenir, certo? Atividade física. Outra dica, caminhar parte do seu trajeto. Então, hoje em dia a gente tem muita comodidade, né, com a questão do automóvel, por exemplo, ou Uber, seja automóvel próprio ou Uber. A gente tem muito essa questão de procurar, de acabar se acomodando, né? Então, em vez de se acomodar, em vez de procurar ir de Uber todo dia, se o teu trabalho te permite ir de ônibus uma vez ou outra, ou que você utilize o ônibus, caminhe parte do seu trajeto, então, para não precisar depender do automóvel o tempo todo, né? Então, isso é extremamente importante.